A praga do coração. Qualquer oração e súplica que for feita por qualquer homem, ou por todo o teu povo Israel, que conhecer cada um a chaga do seu próprio coração, e estender as suas mãos para esta casa, então ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um segundo os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. 1 Reis, capítulo 8, versículo do 38 ao 40. Todos vocês sabem que o templo de Jerusalém era o único local de sacrifício em toda a terra santa, pois assim o Senhor havia dito: todo homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. De acordo com a lei de Deus, havia um altar, e era considerado um grande crime quando as tribos que habitavam além do Jordão construíam outro, e seus irmãos lhe suplicavam, dizendo: não vos rebeleis contra o Senhor, construindo para vós um altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Juízes capítulo 22, versículo 19. Assim, como havia apenas um sumo sacerdote, havia apenas um altar, e o sacrifício não podia ser oferecido em nenhum outro lugar, senão naquele altar em Jerusalém. Portanto, quando um homem desejava apresentar suas ofertas a Deus, ele ia diretamente ao único templo que Salomão dedicou por meio da oração em que nosso texto ocorre. Posteriormente, o povo construiu altares em altos montes e em bosques verdejantes, mas esses lugares e os sacrifícios ali oferecidos eram contrários à vontade de Deus. Havia apenas um altar e um sacrifício, e este era no templo. Portanto, quando o piedoso israelita orava, ele olhava para o único lugar de sacrifício, não em superstição, mas em crente lembrança do único sacrifício, do único altar e do único símbolo glorioso da presença divina que brilhava sobre o propiciatório dentro do véu. Ele sabia que Deus só poderia aceitá-lo por meio do único sacrifício e por isso olhava naquela direção. O povo se voltava especialmente para o templo em oração em tempos de calamidade nacional. Na seca, ou quando as colheitas eram consumidas por gafanhotos ou largatas, ou quando a ferrugem e o mofo destruíam a esperança da colheita, ou em tempo de guerra ou pestilência, suas súplicas eram apresentadas a um único Jeová, com todos os olhos voltados para o seu único santuário sagrado, onde o único sacrifício fumegava sobre o altar. Mas, embora houvesse essas oportunidades especiais e Deus ouvisse o clamor do seu povo como nação, é muito agradável observar que ele se importava com as dores dos indivíduos. Todo homem, diz o texto, que conhecesse a praga do seu próprio coração, deveria estender as mãos em direção àquele único lugar de sacrifício e orar, e Deus o perdoaria e o livraria. Esse é o meu assunto esta noite. O Senhor ouvirá qualquer oração e súplica feita por qualquer homem em referência à sua própria aflição pessoal, se o seu coração estiver voltado para o próprio templo de Deus. Mas o que é esse templo? Onde ele está? Não há mais templos materiais sob todo o céu, a menos que os corpos dos crentes possam ser assim chamados, e ninguém pense em olhar para eles. Não. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nenhum lugar é mais sagrado que o outro. Onde quer que o procuremos, ele é encontrado, e todo lugar é solo sagrado. Resta, porém, um templo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é templo, altar e sacrifício. E se você quiser olhar na direção certa em oração, e se desejar que suas orações sejam atendidas, você deve olhar para ele com os olhos da fé.
Veja, ali ele está sentado à direita de Deus. Tendo consumado o único sacrifício e feito expiação pelo pecado para sempre, ali ele está sentado, sacerdote, altar, oferta, templo, e todo verdadeiro suplicante deve entrar no Santo dos Santos por seu sangue, por um novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, da sua carne. Quem quer que esteja sob os vastos céus, esteja consciente da praga de seu próprio coração, ou tenha algo que o aflija ou algo que o perturbe, pode voltar seus olhos para Cristo, o verdadeiro templo, com certeza de que Deus ouvirá a sua oração, responderá ao seu pedido e lhe enviará libertação. Temos um altar, e esse altar é a própria pessoa abençoada de nosso Senhor. Temos apenas um e trememos por aqueles que estabelecem outro, mas para esse olhamos com esperança confiante, estando certos de que o sacrifício, uma vez oferecido ali, fez nossa paz com Deus e obteve aceitação para nossas súplicas. Não erguemos nenhum altar, tu morrestes, não adornamos nenhum santuário sacerdotal. Que necessidade temos de auxílio de criaturas? O poder de salvar é teu. Mas agora, preciso chegar mais perto do ponto em questão. O texto fala de todo homem que conhecer a praga do seu coração. Vou falar sobre esse conhecimento e a praga com a qual ele lida. Estes são assuntos domésticos dos quais falaremos esta noite, não assuntos além da nossa alçada e impraticáveis, mas as nossas próprias preocupações pessoais. Cada homem, a praga do seu próprio coração. Muitos homens pensam que conhecem a praga do coração dos outros, e há muita conversa no mundo sobre esta família, aquela pessoa e aquela outra. Rogo-vos que deixeis os escândalos do momento de lado e penseis nos vossos próprios males. Esta noite, que cada homem considere os seus próprios assuntos domésticos e não os dos outros. Seria um mau agricultor aquele que arasse as terras dos outros e deixasse as suas sem cultivar. Seria um mau jardineiro aquele que usasse a sua enxada para arrancar as ervas daninhas dos outros e não as suas próprias. Esta noite, rogo-vos que cada homem pense nos assuntos domésticos, sim, e que pense nos assuntos do coração, pois, seja lá o que for que esteja errado conosco, o pior lugar para se ter algo errado é o coração. Dele procedem as questões da vida. Podemos suportar os fardos da vida, mas um espírito ferido, quem pode suportar? Uma praga no corpo não é tão ruim quanto uma praga no coração, uma praga na alma. De todas as pragas, a praga do coração é a mais dolorosa. Não é na praga do coração de outro homem que tenho que pensar esta noite, mas na praga do meu próprio coração, pois o texto fala sobre conhecer, cada um a praga do seu coração. É um mal terrível que haja uma praga no coração, pois uma praga é uma coisa terrível. Uma praga significa, primeiro, algo que traz dor, e há muitas dores de coração secretas neste mundo onde menos suspeitamos. Se você pudesse remover os telhados das casas de Londres, cenas estranhas seriam vistas, mas se uma vez você pudesse prosseguir para colocar uma janela em cada coração, alguns daqueles cujos rostos parecem mais alegres nos pareciam estar entre os mais miseráveis dos homens. A praga do coração significa dor, cuidado, preocupação, tristeza e perturbação da mente. Mas significa mais do que isso, pois a praga é uma doença. Agora, um coração doente é algo terrível. Muitas vezes vemos relatos de que um homem morreu repentinamente de doença cardíaca, o que suponho que frequentemente significa que os médicos não sabem do que ele morreu. Mas certamente, qualquer coisa que afete o coração é uma doença em um órgão importantíssimo. A mão pode ser curada,
ou podemos até perdê-la e viver. Mas quando o coração é afetado, todo o sistema se descontrola e a própria vida beira perigosamente a morte. Assim, como acontece com o coração do corpo, também acontece com o coração da alma. Sua depravação, ou, em outras palavras, sua doença moral, desorganiza todas as faculdades e arruína toda a nossa natureza. Nada pode estar certo com a natureza imoral até que o coração seja curado da praga que o atingiu através da queda. O pior ponto sobre a praga do coração é o fato de que, se não for removida, acabará por trazer a morte à alma. A praga no coração é mortal, e eu estou muito surpreso se não tiver nesta grande congregação alguns que tenham uma dor presente, uma doença presente no coração e que, a menos que Deus, em sua graça, os leve a adotar a cura que lhes apresentaremos esta noite, perecerão por esta praga mortal. Ó, que enquanto eu estiver falando com vocês, o Espírito Santo possa levar muitas almas doentes pelo pecado a exalar um desejo como o expresso por John Newton quando escreveu: Médico da minha alma enferma pelo pecado, a ti trago o meu caso. Controla minha enfermidade devastadora e cura-me pela tua graça. Tem compaixão da angústia que suporto. Vê como lamento e definho, pois nunca poderei esperar cura de outra mão que não a tua. Senhor, estou doente, atende ao meu clamor e liberta o meu espírito. Dize, podes deixar morrer um pecador que anseia viver para ti? Primeiro, mencionaremos várias formas desta praga do coração. São muitas, talvez quase tantas quanto os próprios corações. Alguns têm essa praga do coração na forma de uma memória terrível. Como uma linha vermelha como sangue, o remorso marcou suas memórias de maneira inapagável. Não precisamos entrar em detalhes. Um segredo, algo que mal se conhece além deles mesmos, se esconde na parte mais terna de sua natureza e corrói suas entranhas. Eles pecaram terrivelmente, e o pecado os assombra. Eles poderiam ser felizes se pudessem esquecer, mas esse pecado está sempre diante deles como se uma mancha de sangue estivesse pintada em seus globos oculares. Eles são lembrados disso pelos eventos mais simples, pois parece que Deus colocou uma língua acusadora nas pedras que pisam e nas paredes que os cercam. Até mesmo suas camas lhes recusam repouso. Eles acordam na escuridão e sentam-se em horror mudo, ou se adormecem, as visões da noite os assustam. Poucos sabem de sua culpa, e ainda assim imaginam que são universalmente suspeitos. Ninguém os envergonhou, mas eles mesmos se envergonham. Pode não ser um único pecado, mas talvez todos os seus pecados reunidos em um bando os ataquem e os persigam como cães farejadores ávidos por devorar. Eles podem ouvir a voz de seus pecados acima de todas as notas musicais ou gritos de risos. Quando gostariam de estar quietos e em repouso, não conseguem, pois são jogados de um lado para o outro como o oceano em uma tempestade. Eles têm a praga do pecado lembrado sobre si e não veem remédio para ela. Esta noite é minha alegre mensagem de que há uma cura para esta forma de praga do coração, uma cura eficaz. A transgressão pode ser apagada, até mesmo a maior transgressão pode ser completamente perdoada. O pecado pode ser posto de lado para que não seja mais mencionado contra você para sempre. Deus seja louvado por isso. Se esta é a praga do seu coração, tenha confiança e abrace a cura esta noite. Com outros, assume outra forma. A praga do coração assumiu a forma de insatisfação e inquietação. Não conseguem ficar quietos, são como o mar agitado que não consegue descansar. Ficaram um pouco satisfeitos certa vez,
quando tinham um novo plano em mãos para distrair seus pensamentos e entreter suas mentes. O plano prosperou, mas essa prosperidade não lhes trouxe contentamento. Agora devem estar em outra coisa, e enquanto o novo plano estiver em pleno andamento, eles se esquecerão um pouco, mas quando isso também for realizado, sentarão e gritarão: E agora? Estou farto de todas as coisas e principalmente de mim mesmo. A vida é preocupação e decepção. Não consigo ficar quieto. Anseio por algo, não sei o quê. Há centenas e milhares de homens que têm tudo o que o coração pode desejar e ainda assim são miseráveis. Por outro lado, eu poderia apontar muitas centenas que têm pouco neste mundo e ainda assim são quase tão felizes quanto os anjos, em contentamento florido, regozijando-se em seu Deus. A praga no coração assola ferozmente aqueles a quem nada falta, exceto o poder de desfrutar o que têm. Eles obtiveram sucesso em seus estudos e conquistaram seus diplomas, mas o aumento do conhecimento apenas ampliou a esfera de sua inquietação. Eles obtiveram sucesso nos negócios e se aposentaram, mas a aposentadoria é um cansaço para eles. Eles prosperaram em tudo, e isso se tornou sua adversidade. Como o sábio João de antigamente, eles clamam: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eles lamentam todo o bem terreno, dizendo: não há nada nele, é uma coisa vazia. Ai de mim! Onde está o descanso para a minha alma? Mais uma vez, é minha feliz missão esta noite dizer-lhe onde o descanso perfeito e o doce contentamento podem ser encontrados, onde sua alma habitará em paz e possuirá a terra, e herdará mundos vindouros, e sua paz será como um rio, e sua justiça como as ondas do mar. O Senhor Deus, o Espírito Santo, ajude vocês a aproveitarem a paz abençoada armazenada no único grande sacrifício que todo coração inquieto pode ter se vier a ele. Esta praga assume outra forma, e menciono várias, para que eu possa tocar muitos corações e descrever muitas experiências. Em muitos, é uma tendência miserável e há algum pecado que, no entanto, o homem, em seus melhores momentos, não deseja cometer. Alguns são horrivelmente atormentados por suas paixões. Eles se opõem a elas ocasionalmente, param e decidem: não será. Em nome de tudo o que é bom, não será. Eles se odeiam e desprezam por isso, e ainda assim cedem à luxúria avassaladora e são impelidos por suas paixões como folhas secas na tempestade ou espuma lançada para o alto pela tempestade. Muitos indivíduos são atormentados pela tentação de bebidas fortes. Juram que se absterão, mas a serpente pica e eles têm sede de água de fogo e a desejam, embora isso degrade sua masculinidade abaixo do nível dos porcos. Para outros, a lascívia e a camarilha prevaleceram, e a praga é realmente repugnante. Para outra classe, é a raiva incontrolável, a rapidez da ira, ou aquele fogo lento e latente chamado malícia, que é o mais próximo do fogo do inferno. É melhor queimar com uma febre que dura a vida toda do que ser vítima dessas febres ferozes. Alguns conhecem o mal que os envolve como uma piton e desejam resistir a ele, e ainda assim são tão fascinados pelo pecado que não conseguem arrancar as dobras da serpente. Muitos são como se estivessem presos numa rede ou envoltos em luxúrias, a ponto de se tornarem comparáveis ao Hércules de outrora, quando vestia a túnica que queimava em sua carne e se agarrava ao seu corpo, de modo que, ao se esforçar para arrancá-la da melhor maneira possível, arrancava a própria carne com ela. Muitos estão envoltos em um horrível hábito que se tornou parte de seu ser, a própria pele de suas almas.
Não conseguem se livrar daquela terrível túnica de fogo, uma tendência ao pecado. A eles também tenho a alegria de proclamar, em nome de Deus, o todo misericordioso, que disso podem ser redimidos, podem ser libertos da escravidão da corrupção e introduzidos na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em outros, essa praga dos corações é uma indecisão miserável, uma vacilação perpétua. Às vezes, eles se decidem, mas sua decisão não leva a nada. Há muitos homens que sabem disso por si mesmos, que nunca conseguirão ter sucesso na vida porque são tudo por turnos e nada por muito tempo. E, especialmente em questões religiosas, crescem e minguam como a lua. Hoje se arrependem, amanhã retornam ao pecado. Hoje são sinceros, amanhã são descuidados. Hoje são quase persuadidos a ser cristãos, amanhã são completamente persuadidos a encontrar prazer no pecado. Falsos como as ondas e inconstantes como os ventos, nunca se mantêm firmes o suficiente para criar raízes em algum lugar. Instáveis como a água, não se destacarão. Quem pode curá-los dessa paralisia moral? Nada pode fazê-los decidir na direção certa? Sim, há alguém que pode decidi-los. Há alguém que pode lançar o peso do seu doce amor na balança trêmula e fazê-la girar na direção certa. Ó mortal hesitante, se você tiver a graça de olhar esta noite para o único sacrifício, o Espírito Santo o enraizará e o fundamentará no amor. Jesus fará de você um homem firme e você ainda dirá: ó Deus, meu coração está firme, meu coração está firme, cantarei e darei louvores. Tenho visto essa praga do coração em alguns assumir a forma de uma dureza lamentosa, de modo que clamam: eu gostaria, mas não consigo me arrepender. Eu gostaria de sentir, mas não consigo sentir. Parece que estou entregue, cauterizado como ferro em brasas e insensível. Esta é uma praga terrível, talvez pior do que todas as que mencionei anteriormente, porque mais fatal. Não há então esperança? Sim, há alguém que pode fazer os mortos viverem, que pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E é o seu nome que pregamos esta noite, o nome de Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. Há outros que encontro constantemente com um coração fraco, um desânimo de espírito, e esta é a sua praga. Não conseguem acreditar que há misericórdia para eles. Não conseguem esperar que possam viver uma nova vida. Às vezes, sentem o desejo de se voltar para o Senhor, mas pensam que é impossível. E essa impossibilidade sombria os afasta de Cristo e os leva a um pecado ainda mais grave. Muitos homens já disseram: porque não há esperança, pecarei até o limite das minhas forças. Não posso ser salvo, então posso muito bem ter os prazeres do pecado ao máximo. Rogo-te, caro ouvinte, que não te deixes desesperar assim, pois não há motivos para isso. Há salvação onde Jesus vem, e ele vem aqui esta noite. Ninguém precisa dizer que lhe é negado uma esperança, já que Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Ó, meu ouvinte, espere enquanto viveres. Aos próprios confins dos domínios da morte e às fronteiras das sombras do inferno, que essas palavras de miséria voem. Há esperança, há esperança. Para os mais desesperados, ainda há esperança. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Outra forma de praga cardíaca é o medo constante do futuro. Multidões de pessoas estão sempre apreensivas
especialmente apreensivas em relação à morte. Não se deve mencionar a morte em alguns lugares, a própria palavra é horrível. Alguns gostariam, ouso dizer, que a etiqueta da época respeitasse seus medos covardes e fosse tão delicadamente absurda quanto o do monarca francês que não permitiu que a morte fosse mencionada em sua presença e quando seu secretário leu as palavras, a morte do rei da Espanha. Perguntou bruscamente, o que é isso? O que é isso? Com raiva por tal coisa ser mencionada em sua sagrada presença. O secretário foi obrigado a dizer que era uma circunstância que ocasionalmente acontecia com os reis na Espanha. Dezenas de pessoas gostariam que fôssemos tão delicados quanto isso sobre o assunto de seu fim. Mas, ó senhores, vocês devem morrer. O mais jovem entre nós que estiver com a melhor saúde morrerá, pode morrer em breve. Mas, onde as neves do inverno jazem sobre suas cabeças e onde a casa já começa a ruir pela velhice, a morte deve chegar. Você não está preparado, meu amigo? Você não está preparado? Então não me surpreende que você trema só de pensar em ser convocado perante o tribunal do seu Criador. Mas não seja como o avestruz que esconde sua cabeça tola do caçador e então sonha em estar seguro. Aprenda a encarar a morte de frente, pois ela logo fará perder o rosto. Você se considera cristão e tem medo de morrer? Oh, se Deus o tivesse feito um homem como você deveria ser, você não temeria morrer, pois a morte é um mero despir-se para o verdadeiro crente, um despir-se que o leva a ser revestido de glória. A morte para o santo é a porta da alegria sem fim, e ele temerá entrar lá? Para aqueles que estão em Cristo e olharam para o único templo, para o único sacrifício, para o único sacerdote, para o único altar, o medo da morte se foi. Dentro deles, Deus realizou tal obra e para eles, Cristo preparou tal céu, para que sem apreensão possam olhar através dos portões de pérola e muitas vezes bater palmas de alegria enquanto cantam. Veja aquela glória, quão resplandecente, mais brilhante que pinturas extravagantes, lá em majestade transcendentes. Jesus reina, o Rei dos Santos. Abro minhas asas, alma e vou direto para o mundo de alegria. Tão elevado é a experiência alegre do verdadeiro crente, que a morte para ele seria um grande ganho, seria um ganho puro, e ele sabe disso, e por isso, às vezes, ele tem até pressa de partir. Em algumas dessas descrições, eu o identifiquei, meu caro amigo, esta noite? Você tem uma doença cardíaca semelhante a alguma dessas? Ou é alguma outra forma da grande pestilência espiritual? Não posso me demorar em descrevê-la, pois agora quero falar sobre o modo de tratamento. Que o Espírito Santo o ajude a sentir a praga e aceitar o remédio imediatamente. Você deseja se livrar dessa praga do coração? Livre-se dela efetivamente. Vamos então considerar o modo de tratamento que resultará em cura. Espero que não seja tão tolo a ponto de dizer: não vou pensar no assunto, pois só me atormentaria mais. Esse é um hábito muito ruim, e somente uma pessoa frívola ou perversa o seguiria. Um homem é comerciante e diz ao seu funcionário: não me traga os livros, não quero saber nada sobre minhas contas. Não me deixe ver o livro Razão ou o livro Razão. Prefiro não me preocupar com eles. O funcionário confidencial responde: Senhor, acho que o senhor deveria ver sua conta no banco. Não, responde o tolo. Eu não gostaria de ficar perplexo com números, balanços, perdas e déficits. Eu não apreciaria meu jantar se cuidasse desses assuntos. Vamos deixar de lado as preocupações tediosas
e aproveitar a vida enquanto podemos. Não me preocupe, mas guarde esses livros miseráveis. Não creio que seja necessário um profeta para prever que este comerciante logo estará nas mãos de seus credores com bens muito pequenos. Por evitar saber sua posição, ele estará arruinado com tanta certeza quanto o dia do juízo final. E sempre que um homem não ousa examinar o estado de sua própria alma e teme passar meia hora sozinho, pode concluir que há algo de podre no estado da Dinamarca, algo muito, muito perdido em relação ao estado de sua alma. Ele não precisa questionar isso, eu acho. Mas não sejamos tão insensatos, pois o primeiro modo de tratamento que prescrevemos esta noite, a fim de remediá-lo, é que cada homem conheça a praga de seu próprio coração, isto é, ele deve se esforçar para obter um conhecimento verdadeiro e preciso de sua condição espiritual aos olhos de Deus. Qual é esse pecado que o perturba? Olhe honestamente para ele. Qual é esse medo que o assombra? Você sabe o que é? Eu o aconselharia a anotá-lo e vê-lo em preto e branco. Qual é a tendência ao pecado que o escraviza? Qual é essa indecisão miserável? Obtenha um diagnóstico da doença e certifique-se de que seja correto. Examine seu próprio caso completamente. Ajuda muito na salvação quando um homem sabe algo sobre sua necessidade dela, e ele será muito ajudado a ter um senso de sua necessidade se examinar imparcialmente seu próprio estado. Posso pedir tal coisa? Temo que não me seja concedido, mas tenho certeza de que o bem resultaria se eu pudesse obtê-lo. Que cada pessoa, esta noite, ao voltar para casa, se sentasse em seu quarto, examinasse o estado do seu coração diante de Deus e então escrevesse em um pedaço de papel uma de duas palavras: salvo ou perdido? Meu amigo, não escreva a palavra salvo, a menos que você possa dizer honesta e sinceramente: eu olhei para o Salvador e ele me salvou. Mas suponha que você seja forçado honestamente, com sua própria consciência, a escrever a palavra perdido como sua verdadeira descrição. Será tanto másculo quanto útil fazê-lo. Sei que isso acontece em casos em que, antes do amanhecer, aquele pedaço de papel foi queimado e outra palavra foi escrita em seu lugar, até mesmo a brilhante e consoladora palavra salvo. Somente pessoas tolas se opõem a perguntar sobre seu estado. Não seja uma delas. Escreva a condição de sua alma. Faça um balanço e certifique-se. Se for assim, coloque-o diante de você em preto e branco. Escreva, incrédulo. Se for assim, não lhe fará mal conhecer a verdade. E pode ser. Nós prescrevemos isso para começar.